Bom, então, boa noite, pessoal. Esse é mais um encontro da nossa série de episódios do Dissecando o Enem e hoje a gente vai dissecar como foi a cobrança da Lei Seca no Enem 3. E a partir desses padrões de cobrança que a gente vai visualizar no Enem 3, a gente vai entender de uma forma geral como que a Lei Seca é explorada em cada uma das disciplinas do Enem. Tá? E a partir dessa análise, a gente vai buscar responder essas quatro perguntas que estão na tela ali. Primeira pergunta: em quais disciplinas você tem que jogar muita energia no eixo de lei seca para ir bem? Segunda pergunta: quais legislações e atos normativos foram mais cobrados por disciplina? Se tem padrões aí. O nível de raciocínio jurídico exigido para acertar questões baseadas em texto legal, se exige um raciocínio jurídico ou não, ou se é um copia e cola da lei seca e só. E, por fim, como estudar a lei seca com a técnica certa e amplitude ideal para converter estudo em inúmeros acertos. Ou seja, basta a gente estudar os artigos ou parágrafos e incisos já foram cobrados ou não. A gente tem que estudar para além disso. E como que é a técnica para estudar a lei seca? Isso a gente vai ver mais ao final do encontro de hoje. Tá? Então, é uma introdução, né? Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Gustavo, advogado da União desde 2017, já há 8 anos na AGU. E há uns 5 anos, né, 4 anos, eu e Edson, o Edson é engenheiro de produção, a gente inaugurou o Atleta dos Concursos. Primeiro, a gente tinha um escopo mais aberto, né, não só para carreiras jurídicas, né, mas também para outras áreas, área policial, área de tribunais e por aí vai, fiscal também e jurídicas. Então, a gente tem uma abordagem muito ampla. A gente sabe quais são aí os gargalos da preparação de forma geral e também especificamente para os concursos de carreira jurídica, né? E posteriormente, né, em 2024, a gente decidiu como estratégia nossa fechar o foco para dissecar em todos os detalhes a prova do Enem. Então, atualmente a gente está com o atleta dos concursos focado 100%, né, na prova do Enem. Né? O nosso único trabalho é dissecar a prova do Enem, entregar para vocês os padrões aí e as estratégias, as ferramentas para otimizar a preparação de vocês para o Enem. Beleza? E a gente sabe, né, uma dor comum dos concurseiros de forma geral e mais ainda dos concurseiros de carreira jurídica, né, é que as pessoas estudam muito e elas não sabem, dentro daquele universo, daquele oceano de conteúdo, o que realmente importa. Os editais são gigantescos e a quantidade de material também é gigantesca. Né? São inúmeros cursinhos aí que vocês vão comprando ao longo do tempo e os cursinhos de conteúdo, eles são muito grandes, eles para fazer frente à quantidade ali de conteúdo edital, né, eles são gigantescos. E aí, é, na prática, a gente acaba tendo um estudo disperso. Eu vivenciei isso, eu estudei 5 anos para concurso, né? No início eu não tinha essa visibilidade, essa clareza de como estudar de forma eficiente. Então eu estudava nessa dispersão e nesse contexto de dispersão existe uma problemática no estudo de lei seca, né? Que vocês estudam muitos assuntos a partir do material dos cursinhos, mas na prática a gente vai ver, ó, hoje eu separei 29 questões. Né? Os temas eles são cobrados sob a perspectiva do domínio da redação, né, das palavrinhas-chave ali dos dispositivos legais. E em cima da palavrinha-chave, a banca troca um não pelo sim, né, e troca um detalhezinho ali de prazo. Em cima disso, ela faz uma pegadinha. E aí você, se não tiver produzido esse domínio em cima do dispositivo legal, e hoje a gente vai analisar isso exaustivamente aqui, vai ficar muito claro com essas 29 questões, você estuda muito, domina o tema, mas erra a questão daquele tema. Porque aquele tema foi no detalhezinho, na palavrinha-chave da lei C que fez uma pegadinha ali, tá? E um outro assunto também dessa dispersão é que por vocês estudarem por materiais gigantescos, vocês não têm tempo, não sobra energia para vocês focarem no domínio da redação dos dispositivos legais de forma mais ampla. Né? A gente sabe, por exemplo, um constitucional cobrou ali o conhecimento de um tratado da OIT, né? Em humanística, direitos humanos, cobrou resoluções do CNJ. Então, a gente vai ver isso, em detalhes hoje. A cobrança é diversa, é ampla da lei seca. E por vocês gastarem muita energia ali vendo teoria, milhares e milhares de páginas do cursinho, e perdendo energia onde não está o foco da cobrança, acaba não sobrando tempo e energia para vocês dominarem de forma ampla
aquilo que é mais cobrado a nível de lei seca. E o que eu falei hoje no grupo, eu reforço aqui. A lei seca é assim, o eixo de cobrança disparado mais importante para todas as provas de carreira jurídica. No Enem não é diferente. Ele despenca aí. Não é em todas as disciplinas que ele despenca, tá? Por exemplo, em constitucional, a gente vai ver hoje isso. Ele não tem uma relevância, a lei seca. A lei seca da Constituição tem, mas a lei seca mesmo, né? Ela não é muito cobrada. Então, a lei seca da Constituição é um outro eixo. Tá? A Constituição Federal cai muito em direito constitucional, mas lei seca não. Cai de forma mais lateral, a gente vai ver hoje. Tá? Agora, nas outras disciplinas, a gente vai ver isso. Tem disciplina que, por exemplo, direito civil caiu em todas as questões do ANA 3. 100% das questões cobraram lei seca em pelo menos uma das assertivas. Beleza? Então, é muito importante. Vocês precisam produzir exatamente esse domínio. Às vezes, muito provavelmente, vocês estão gastando energia olhando para outra coisa que não a produção do domínio aí na redação dos dispositivos legais, que é onde a banca brinca. Beleza? A gente vai ver isso hoje aqui, tá? E falando um pouco da minha prática, como eu mencionei no episódio 2 de jurisprudência, a minha grande armadilha, né, da preparação estava na falta de domínio da jurisprudência. É uma característica minha que eu tinha uma certa facilidade com a lei seca. A minha falha foi não ter entendido essa amplitude. Então, tinham muitos ali atos normativos específicos de cada disciplina que eu não ia. É porque eu não conhecia como o jogo era jogado, então eu deixava ponto na mesa também. Mas naquela lei seca que eu estudava, eu tinha uma facilidade de absorver aqueles conteúdos e entender quando a banca brinca, troca uma palavrinha-chave por outra. Então, eu particularmente tinha uma certa facilidade aqui, tá? A minha falha era não ter amplitude necessária nas legislações esparsas que eram cobradas também. Às vezes passava batido, eu não tinha essa visibilidade, tá? Que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui também, tá? Mas o fato é que a gente entende, isso já é algo que a gente já tem assim certo, né, de tantos e tantos concurseiros e concurseiras que a gente tem o contato, que essa é talvez a grande armadilha da preparação da maioria dos concurseiros. Eles estudam muito, estudam o tema, mas não dominam a lei seca. E eles deixam questão na mesa, tá? E um problema, né, da lei seca, o estudo de lei seca, ele é chato, ele é maçante. Ele de forma alguma é algo prazeroso, tá? Então, essa fraqueza, né, a gente acaba gerando uma aversão a esse tipo de estudo de lei seca de forma eficiente, né? O estudo eficiente de lei seca, ele é maçante, ele é chato, ele é exaustivo. E aí a gente acaba evitando, encontrando desculpas inconscientes para evitar, para não se defrontar com esse desafio de dominar a redação da lei seca e a gente coloca para debaixo do tapete, vai evitando, 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 e a gente nunca produz o domínio na lei seca e a gente sempre fica com essa trava nos nossos resultados, a preparação não evolui, porque a gente não corrige essa fraqueza no eixo que é disparado o mais cobrado, como a gente vai ver hoje. Beleza? Então, é isso. Só para finalizar essa introdução já para as questões, vai lá, Edson, você quer falar? Não, ia só complementar, Gustavo, e aí uma das grandes armadilhas é que se não corrigir essa fraqueza, a tendência é que ela, ao longo do tempo, ela só se acentua. Então, um feedback que a gente quer deixar aqui é que tem que resolver já, né? Isso Quanto aí. antes resolver, é melhor, antes que ela acumule. Isso aí. Tem que se confrontar com essa fraqueza o quanto antes para a gente criar ferramentas para resolver esse problema. Não é que estudar a lei seca é fácil, como eu disse, é muito chato. É muito chato, muito maçante, né? Mas a gente precisa entender a cobrança e precisa estudar de acordo com ela. A gente quer passar no concurso, quer mandar bem. Então a gente precisa desse domínio porque essa cobrança despenca. Beleza? E só para finalizar, o nosso objetivo enquanto atleta dos concursos não é substituir o cursinho de vocês. Então, os padrões que a gente vai apontar aqui, eles não tornam desnecessário o material de vocês. Não, não é isso. A gente não está aqui para isso. A gente quer trazer uma estratégia mais eficiente de estudo. Então, por exemplo, a gente entendeu que o assunto despenca sob o ponto de vista da lei seca. Tudo bem, você vai utilizar ali um material para se contextualizar, para entender a forma, a interlocução dos dispositivos legais, a contextualização ali lógica. Mas, se o foco da cobrança é lei seca, na prática, o foco do seu estudo tem que ser dominar essas palavrinhas-chave da lei seca. Certo? Então, ali que está o grosso da energia.
Então, não é que você vai deixar o material de lado, você precisa, talvez, para entender a lógica da legislação, mas no final das contas, no final do dia, você precisa dominar as palavrinhas-chave, que elas é que vão ser exploradas pela banca. A gente vai ver isso hoje aqui, beleza? E aí, né, algo que a gente já tem também é como claro, né, no atleta dos concursos é que um pequeno ajuste, exatamente dessa forma que eu falei, né, dá um foco maior no domínio da redação da lei seca naqueles pontos onde a questão, o tema é explorado na perspectiva da lei seca, faz aí o seu resultado deslanchar, né? Às vezes a sua preparação tá travada, esse mero ajuste, né, da forma como você vai estudar aquele tema, né, faz a sua preparação deslanchar. Então, muita atenção, entendam, absorvam esses padrões que a gente vai ver aqui hoje, que eles vão fazer uma grande diferença na preparação de vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a análise, é muito conteúdo, eu fui muito ousado hoje, mais ousado ainda do que no encontro de jurisprudência. Lá eu separei acho que 22 questões, hoje eu separei 29. Então, logicamente, eu não vou conseguir analisar todas as alternativas, tá? Mas na maioria das questões eu separei pelo menos uma alternativa certa e uma alternativa errada de lei seca, que é uma pegadinha. A gente vai ver como que a banca brinca com essa cobrança, beleza? Então vai ser uma aula muito interessante. Vamos lá. Isso aqui é a nossa amostragem, ó. Direito constitucional, 2 questões. Administrativo, 5 questões. Humanística, 4 questões. Humanos, 1 questão. Processo civil, 4 questões. Direito civil, 6 questões. Empresarial, 3 questões. E penal, 4 questões. Total de questões analisadas, 29. Esse daqui não foi o total de cobrança de lei seca na prova do Enem 3, tá? Esse aqui foi só aquilo que eu selecionei, porque é uma amostragem que expõe os padrões da cobrança, mas não é o total, beleza? Só que a gente vai ver em cada disciplina qual foi o total de cobrança de lei seca, tá? Vamos começar então com o constitucional. E aí vamos começar já respondendo aquela pergunta, né? Em quais disciplinas você tem que jogar muita energia no eixo de lei seca para ir bem? Em constitucional, o foco não está na cobrança de lei seca, né? No ENA 3 foram 2 questões e 6, 12,5%. Tá? O foco aqui está mais em jurisprudência, em Constituição Federal, nos artigos da Constituição Federal. Mas vamos entender como que é a cobrança de lei seca aqui, a partir da análise das questões do ENA 3. Então, a questão 5, ela tratava ali, ó, desses temas aqui, a parte mais de processo penal, e aí falava de uma lei que permitia o acesso de autoridades policiais e Ministério Público a dados cadastrais ali das pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial. Ela queria entender de você o posicionamento do Supremo, mas essa questão foi montada em cima desse dispositivo legal aqui, o artigo 17b da Lei 9613, que é exatamente o que está ali. Tá? A autoridade policial e o MP terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado. Tá? Então, queria entender se esse dispositivo é constitucional. Então, essa questão foi, na prática mesmo, conhecimento de jurisprudência. De forma muito lateral, ela cobrou aí o conhecimento de você dessa lei aqui. Tá bom? Muito lateral. Você vê que constitucional realmente não é o foco lei seca. Isso é um padrão para gente. Tá? Não é o foco. Beleza? Questão 7. Essa já é mais direito trabalhista ali, tá? Direito trabalhista, previdência social e tal. E aí ela falou de um sindicato que eles estão ali numa negociação coletiva e tudo mais, e aí pergunta quais as cláusulas que observam os termos ali da Constituição Federal e tudo mais. E aí, ó, a alternativa correta, ela foi retirada de uma convenção, 118 da OIT. E aí, convenções, os tratados eu considero como lei seca para fins da nossa metodologia, beleza? E aí, ó, percebe que a alternativa correta cobrou o conhecimento da Convenção 118 da OIT aqui, ó. Em matéria de previdência social, deve ser dado tratamento igualitário entre nacionais e não nacionais. E é isso aqui, ó. Artigo 3º lá da Convenção, ó. Deve ser dado o mesmo tratamento a seus próprios nacionais de conformidade com a sua legislação. Então, vê aqui como a cobrança já foi algo assim muito fora, talvez, do que a gente estude digamos, num concursinho regular, né? É muito fora daquilo que a gente espera de um estudo de direito constitucional, mas a gente mapeou esse padrão. Então, nos nossos estudos, a gente vai considerar isso aqui, tá? Como uma cobrança, como um padrão mapeado, então a gente vai se preparar de acordo com isso. A gente entendeu aqui a cobrança. Nas provas anteriores, teve cobrança de artigos da CLT, teve cobrança de outras leis ali relacionadas ao processo penal, assim como essa questão anterior.
tá? Isso porque constitucional ele tem as matérias de direito tributário, direito do trabalho e processo penal. Então, às vezes, tem uma cobrança ali de lei seca relacionada a esses pontos aqui, tá? E que eles são bem cobrados. Então, entre os pontos cobrados, muito cobrados aí em direito constitucional. Então, eventualmente aparece, mas não é o foco da cobrança inconstitucional. Beleza? E aí que teve cobrança, ó, em outras alternativas teve jurisprudência, teve Constituição Federal, mas hoje a gente quer isolar a cobrança de lei seca, tá? Então, ó, quais legislações e atos normativos foram mais cobrados nessa disciplina? A gente já observou, foi um tratado e ali uma lei 9613 que trata ali de processo penal, beleza? E o nível de raciocínio jurídico exigido para acertar essas questões baseadas em texto legal. Eu entendo que foi Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola aqui. A dificuldade é, no nosso estudo, a gente não ter passado, principalmente por essa Convenção 118 daqui. Aí isso se torna um problema. Porque se a gente não sabe, a gente chuta essa questão. É bem a alternativa correta, a gente não ia ter o conhecimento. Então percebam, às vezes você está se aprofundando demais e para pontuar, você não tinha que se aprofundar demais, você tinha que ver, né, uma convenção ali que não está, digamos, no padrão de uma preparação para a carreira jurídica, mas que para o Enem é padrão mapeado de cobrança. Cai. Isso em várias disciplinas. Tá? Então a gente precisa dar esse foco pontual na lei seca ali. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Tem muita coisa para a gente ver aí. Direito constitucional foi, agora direito administrativo, 5 questões. E aí, nessa disciplina, 60% das questões cobraram lei seca, 6 de 10. Olha como já é algo muito relevante para a gente. Beleza? Aí, para ir bem em direito administrativo, a gente precisa de estudar bem a lei seca. Beleza? E lembrando que administrativo não tem um código. Então, a gente vai ver a cobrança está esparsa aí em várias legislações. Vamos lá, questão 17. Cobrou ali a LGPD. E aí era uma questão de verdadeiro e falso, 3 assertivas. E aí fala aqui, ó, as 3 são retiradas da lei seca, tá? Os atos administrativos devem ser motivados, exatamente ali, ó. Ó, quando imponham e agravem deveres, encargos e sanções. Artigo 50, inciso 2 da Lei 9784. LGPD não, desculpa, falei errado. Lei Geral de Processo Administrativo. LGPD é uma outra questão. Mais à frente, aqui é a Lei de Processo Administrativo, Lei 9784. E você vê que esse artigo aqui é o mais importante dessa lei, o mais manjado de cobrança. E a prova foi exatamente no artigo mais manjado da Lei 9784. Beleza? E aí o parágrafo primeiro ali, ó, aí ele já vem no padrão de pegadinha que a gente sabe que a FGV gosta. Ó, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, não podendo se basear em fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores para compor o ato. Ó, exatamente o contrário. Eles podem, né, consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informação e tal. Ele troca o pode da lei por um não pode da assertiva. Beleza? Então, a cobrança é nesse nível aqui. Beleza? Vamos entender isso e sem julgar se é fácil, se é difícil, vamos só entender o padrão. E aí a gente vai conseguir se preparar de acordo com esse padrão. Tá bom? E aí, a 3 aqui, ó. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, não pode ser utilizado o meio mecânico que reproduz o fundamento das decisões, já que tais meios prejudicam direitos interessados, ó. Pode ser utilizado o meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões. Então, aqui, em 2 alternativas, ele trocou o pode pelo não pode. Então, a cobrança é nesse nível. É para isso que a gente tem que se preparar. Beleza? A gente está vendo aqui a cobrança. Tá? Questão 19. Quando for mais complexo, a gente vai ver também. Questão 19. Aqui é sobre contratos administrativos, beleza? Ponto 9 ali. E essa daqui, na minha visão, já é uma cobrança com um pouco mais de exigência. Ele traz um caso concreto ali e durante a execução do contrato deu um problema, né? E aí ele pediu ali uma revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Aí foi indeferido, falou que essa revisão não era cabível para o evento em questão, né, que era relacionada ali aos quantitativos indicados no projeto básico, eram inferiores ao necessário. Então, esse foi o problema aqui, ó. Quantitativos indicados eram inferiores ao necessário, tá? E aí, com base na lei, ele quer saber aqui algumas alternativas que você tem que julgar, beleza?
E aí fala do regime de contratação integrada, né? Fala ali responsabilidade integral pelos riscos associados ao projeto básico. E é isso que está lá no artigo 46, né, da lei. Beleza? Mantida a responsabilidade integral do contrato pelos riscos associados ao projeto básico na contratação integrada. Beleza? E aí ele fala aqui, ó, que o pedido deveria ser julgado procedente. Essa é igual a três, só que um ele fala é julgado procedente e na outra ele fala que é improcedente. E aí ele fala que, ó, deve ser julgado procedente porque a variação quantitativa que implica aumento gera o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E essa questão é uma cobrança mais refinada porque ele fala os casos em que se permite, né, a revisão. São aqui os incisos um, 2, 3, 4. Ó, caso fortuito ou força maior, pedido da administração, necessidade de alteração do projeto, evento superveniente alocado na matriz de riscos. Então, não está inserido nessa possibilidade ali a problemática de verificação de que os quantitativos eram inferiores ao necessário. Então, é uma cobrança um pouco mais refinada, beleza? Vamos observar esse padrão aqui também, beleza? Mas é isso, é lei seca. Você extrai a resposta diretamente dessa cobrança. E a gente tem que entender, tá? Mas essa lei aqui de licitações e contratos talvez é um pouco mais complexa, talvez seja mesmo. Então, ela a gente precisa de um material bom, robusto, para a gente entender os detalhes. Só que na prática a cobrança é aqui na lei seca, então a gente precisa dar foco nisso, beleza? O foco é na lei seca, porque a cobrança é na lei seca. Fechado? Então não estudem o tema, mas errem a questão que cobra a lei seca, tá bom? Agora, ela é um pouquinho mais refinada. Percebam que na questão anterior ele trocou o pode pelo não pode. Aqui foi um pouquinho além, né? Foi uma questão um pouco mais inteligente. Beleza, entendemos o padrão. Vamos lá, questão 21. Ali a lei das agências reguladoras, beleza? E aí fala, ó, desse instrumento aqui, ó, análise de impacto regulatório. Você vê que esse instrumento não é um dos principais ali dentro da lógica da lei, mas ele foi cobrado, beleza? Ó, já percebemos isso. Ó, a AIR é, em regra, obrigatória antes da edição dos atos normativos por agências reguladoras, salvo hipótese prevista em regulamento. É isso aí. Em regra, é obrigatório, mas pode ter exceções, que é exatamente aqui, ó. Serão nos termos de regulamento precedidas dessa ferramenta. Tá? Então, vai ser definido quais são os casos que são obrigatórios e os casos que não são obrigatórios. A regra é C, beleza? Aqui. E aí está aqui também. Artigo 6º, parágrafo 1º. Ó, bem como sobre os casos em que será obrigatória a sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada. Tá? Quando a AIR não for realizada, deve ser disponibilizada a nota técnica ou documento equivalente para justificar a norma. Exatamente aqui, ó, artigo 6º, parágrafo 5º. É verdadeiro. É um copia e cola. Beleza? E aí ele fala que, por fim, essa está errada, é falsa. A consulta pública é sempre obrigatória para todos os atos normativos das agências reguladoras. Isso está aqui no artigo 9º. Ó, será objeto de consulta pública previamente a tomada de decisão, as minutas, as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral. Então, está restrito aqui a esses atos normativos de interesse geral. Tá? Então, não é sempre obrigatória para todos os atos normativos. Tá? Então, vê como a banca pega a lógica do dispositivo legal, pega a palavrinha-chave ali principal, na maioria das vezes a principal palavrinha-chave, e ela inverte a lógica, né? Troca a palavrinha-chave e muda completamente a lógica do dispositivo legal, beleza? Então, isso é interessante, né? Porque quando a gente está estudando a lei seca, a gente tem que entender isso aqui, ó. Tá lendo aqui, aí pegou, beleza. Então, é nesse caso aqui, atos normativos de interesse geral. Então, não é sempre em todos os casos. Isso a gente tem que tá ali, é o que eu chamo de estudo objetivo, né? Desculpa, esse é o estudo subjetivo. A gente está lendo a lei seca, aí no artigo ali que a gente considera que tem cara de prova, a gente entende ali quais são as palavrinhas-chave e como o examinador vai inverter a lógica fazendo uma pegadinha. Então, a gente lê o artigo e julga, né? Se coloca no papel do examinador e vai criando as pegadinhas e se posicionando para evitar de cair nelas, beleza? Então, é exatamente isso aqui. Ele pega a lógica e inverte trocando a palavrinha-chave, beleza?
Aí aqui, agora é desapropriação, questão 24. E aí ele pegou aqui, ó, dois artigos do decreto 3365. É vedado, é um caso concreto, né, de um município que declarou utilidade pública, e aí veio ali o particular, e ele vem e faz benfeitorias úteis na localidade sem comunicar o fato ao poder público, isso depois da declaração de utilidade pública. E aí ele quer saber de você dois pontos, né? Se o Poder Judiciário ele pode decidir ou não se é um caso de utilidade pública, e ele quer saber se essa benfeitoria útil que ele fez depois da declaração de utilidade pública, ela é indenizada, beleza? E aí está exatamente nesses artigos aqui, ó. Ao Poder Judiciário é vedado decidir se verificam os não, ou não os casos de utilidade pública. E artigo 26 fala que, ó, serão atendidas as benfeitorias necessárias e as úteis quando feitas com autorização dos propriedades. Não teve ali no caso. Beleza? Então percebe, desapropriação, tanta coisa complexa que poderia ser cobrado. Onde que ele veio? Aqui ele pegou, fez um copia e cola do decreto. Beleza, isso é um padrão, a gente tem que observar, não julgar. Observar e estar preparado de acordo com isso. Beleza? É sempre muito explorado. Tá? Não é só a lei seca, mas em administrativa a lei seca é um foco de atenção, ela é muito cobrada pela FGV aí no Enem. Então a gente precisa dar essa ênfase, tá? Então você vai estudar desapropriação, beleza, estuda pelo material, mas no final do dia você tem que dominar a lei seca, tá? Então é isso, vamos entender aqui esses padrões administrativos, vamos lá. E agora sim, ó, LGPD e também controle externo pelo Poder Judiciário. E aí percebam, né, como muitas vezes as questões vêm exatamente com esse foco. Ela cobra um assunto, mas também cobra em conjunto ali uma atuação do magistrado, da magistrada relacionado ao tema. Então, isso é bem interessante. Isso é um padrão também para a gente observar quando a gente está estudando. Sempre que a gente se deparar com esses assuntos aí, né, que a gente está estudando e ver ali, o juiz pode, o juiz não pode, o judiciário pode, vai ser assim, vai ser assado. Isso é sempre o ponto de atenção, porque o padrão de cobrança do Enem está muito relacionado a essa, com a atuação prática do magistrado, da magistrada. Beleza? E aí, ó, na LGPD ele vem também aqui cobrando lei seca, três alternativas, beleza? E fala, ó, o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando a seu juízo for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. E é isso aí, ó. Copia e cola aqui do artigo da LGPD. Beleza? Agora, a segunda. O operador responde subsidiariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação. E ele já veio e já fez o que eu falei. Ele vem e inverte a lógica, ele troca a palavrinha-chave. Então, aqui a legislação é exatamente o contrário. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação. Beleza? Então, sempre que vocês estiverem estudando a lei seca e vocês se depararem com essas palavrinhas-chave, que elas chamarem a atenção, aqui o examinador pode brincar. Marca, foca nisso. Porque é exatamente isso que o examinador vai fazer mesmo. Beleza? E aí, a última, ela tá certinha. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida da participação. Também aqui, artigo 42, beleza? Exatamente o que está dizendo a lei seca, tá? E aí, ó, perguntas, né? A gente analisou as 5 questões, né? Quais legislações e atos normativos foram mais cobrados nessa disciplina? A gente percebe aí que foi uma cobrança ampla, né? O direito administrativo ele não tem um código. Então a cobrança é ampla mesmo, né? Em vários assuntos diferentes. Quem é o nosso aluno do treinamento tem esse mapeamento completo. Todos os artigos, todas as leis que já foram cobradas estão lá. Então a gente tem é, todo essa cobrança administrativa de SECAG, beleza? Mas a gente vê, é ampla, ó. Cobrou aqui LGPD, cobrou o decreto de é, desapropriação, cobrou aqui a lei de agências reguladoras, cobrou aqui, ó, lei de licitações e cobrou lei de processo administrativo. Então, você vê, uma questãozinha em cada lei diferente. Beleza? Então, se atentem a isso. Então,
quando vocês estão estudando administrativo, tenham isso em mente. Vocês têm que ter o domínio dessas diferentes legislações, entender ali a lógica dos principais dispositivos legais dessas leis, porque a gente sabe, é isso aqui que vai ser cobrado. Está mapeado, é um padrão, a gente tem que respeitar o padrão ali na nossa preparação, beleza? Aí vamos lá, vamos seguir. Noções gerais de direito e formação humanística. 4 questões aí que eu selecionei. E no caso mesmo, na prova do ENA 3, foram aí 4 de 6. Então, 66,7% das questões cobraram lei seca. Agora, se atentem, uma questão ela pode cobrar lei seca, doutrina, jurisprudência e Constituição Federal. Não tem problema nenhum. Nas alternativas pode ter essa cobrança ampla. Então, o que importa para a gente aqui é mapear a cobrança aqui de lei seca. E aí foram em 4 de 6 questões. Beleza? Vamos entender aqui, ó, essa parte mais doutrinária aqui, né? Fontes de direito, conflito de normas jurídicas no tempo, direito brasileiro, tá? Eficácia da lei no tempo. E aí sim, ela cobrou um conhecimento ali também doutrinário, mas cobrou lei seca também. Ela não foi uma questão exclusivamente de lei seca, mas ela envolveu o conhecimento da lei seca. Vamos analisar aqui, ó. Acerca do direito intertemporal, julgue a afirmativa correta. Então, no que toca ao Instituto da Revogação, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece nítida preferência pela revogação tácita das normas jurídicas. Não. Lei Complementar 95, ó. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente. Então, tá invertendo a lógica da lei seca, beleza? E a saber aqui que era efetivamente a correta, ó. Em matéria de direito intertemporal, a irretroatividade é a regra geral do direito brasileiro, tá? Forte nos princípios da segurança jurídica e de que o tempo rege o ato, o que, contudo, não impede, mesmo havendo outros valores jurídicos considerados relevantes, que a retroatividade possa ser excepcionalmente admitida. É isso mesmo, aí vocês veem, cobra o artigo 6º da LINDB, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito e direito adquirido é coisa julgada, mas cobra também doutrina. Então, essa daqui não é uma questão exclusivamente de cobrança de lei seca. Você precisava ter alguns conhecimentos adicionais aqui, né, sobre a retroatividade das leis, a repristinação tácita, por exemplo, e outras alternativas. Tá? Então, precisava ter um conhecimento de lei seca, mas não somente de lei seca. Mas você vê que a lei seca está aqui, né? Ela respondeu ali por algumas alternativas, apesar de não exclusivamente. Tá? Vamos seguir questão 28, aí, os pontos 2 e 9, né? Assédio moral e direito antidiscriminação. Aí ele vem falando aqui, introduz, né, uma questão bem grande e fala da resolução 351 de 2020. Então, ela que foi cobrada. Daí, resolução do CNJ eu incluo também em lei seca. Inclusive, é um dos objetivos dentro do nosso treinamento, e em breve a gente vai inaugurar essa ferramenta, é a gente mapear todas as resoluções que podem ser cobradas aí na prova do Enem. Isso principalmente humanística e direitos humanos. Não só nessa tem também processo civil e tal, mas a gente quer mapear todas elas com a ajuda dos nossos alunos, são mais de 250 já. A gente quer mapear todas elas para que isso não passe batido. Por quê? Porque é muito cobrado. As resoluções do CNJ são muito cobradas. A gente já entendeu esse padrão aí de cobrança, beleza? No caso aqui foi a resolução 351 de 2020. E aí, ó, uma alternativa errada, tá? A resolução é aplicável a todas as condutas de assédio e discriminação, tal, praticadas por qualquer meio, exceto contra estagiários, aprendizes, voluntários e terceirizados. Não. O artigo lá, o primeiro parágrafo único da resolução fala que a resolução aplica-se, inclusive, nos casos contra estagiários, aprendizes, prestadores de serviços, voluntários ou outros colaboradores. Então, ele pega aqui uma resolução que muita gente nem estudou, né? Não teve tempo, nem passou no raio de visão da pessoa que essa resolução cairia. Então, ele pega essa resolução, vai no artigo e inverte a lógica, beleza? E é assim também com a alternativa correta. Ele vai lá e copia e cola. Beleza? Que é no caso aqui o artigo 11. Tá? Os profissionais das áreas de gestão de pessoas de saúde poderão prescrever ações imediatas com o objetivo de preservar a saúde e integridade física e moral das pessoas afetadas por assédio ou discriminação, sugerindo à presidência do tribunal, a autoridade competente, a realocação dos servidores envolvidos com anuência deles em outra unidade. É a copia e cola aqui do artigo 11. Beleza? Da resolução.
E as outras também foram todas retiradas aqui dessa resolução, tá aqui a cobrança das outras alternativas, beleza? Vamos seguir. Questão 31, modalidade de discriminação e tal, e outros pontos aqui desse direito antidiscriminação do ponto 9. E no caso, foi uma mulher trans, ela foi presa ali, né? E aí era a audiência de custódia e pedia, né, análise, né, da atuação do magistrado frente à resolução 348 do CNJ, mais uma questão de resolução. Então percebam a cobrança, né? E aí quem não tinha estudado essas resoluções se deu mal, né? Não tinha como, né, ter conhecimento para resolver essas questões aqui de lei seca, mais especificamente da resolução. Agora, ó, vamos analisar aqui, ó. Então, uma errada, o magistrado não precisará fazer constar expressamente da sua decisão a preferência de local de detenção declarada por Andressa. E é exatamente o contrário, ó. A preferência do local de detenção declarado pela pessoa constará expressamente da decisão, beleza? Então, ele pega de novo, ele pega o artigo, ele inverte a lógica, troca o sim pelo não, o não pelo sim. Beleza? É assim, o nível de cobrança é esse. Vamos se preparar de acordo com isso, tá? Para a gente não deixar essas questões na mesa. E a certa, a D, era que o magistrado pode, caso a Andressa demonstre estar constrangida, reconhecê-la como parte da população LGBTQIA+, mediante outros meios menos invasivos, diversos da autodeclaração. E aí, ó, isso daqui é um asterisco porque me parece que essa questão tem que ser anulada, porque a resolução, ela fala, ó, que o reconhecimento da pessoa como parte da população LGBTI será feito exclusivamente por meio da autodeclaração, que deverá ser colhida pelo magistrado em audiência em qualquer fase do procedimento penal, tal, tal, tal. Mas aí no final ele fala aqui, ó, garantidos os direitos à privacidade e à integridade da pessoa declarante, mas não tira, né, o fato de que ele vem aqui e diz, ó, esse reconhecimento é feito exclusivamente por meio da autodeclaração. Exclusivamente é uma palavra peremptória, né? E aí fala aqui, ó, o magistrado pode, caso ela demonstre estar constrangida, reconhecê-la como parte da população LGBTQIA+, mediante outros meios menos invasivos, diversos da autodeclaração. Bom, então para mim tem que ser anulado aqui, porque essa alternativa vai contra a resolução, tá? Beleza? Mas o fato é que cobrou aqui, todas as outras alternativas também cobraram essa resolução aqui. Fechado? Vamos ver mais uma. Questão 32, aí fala ali do regime jurídico da magistratura nacional, né? O ponto 3, responsabilidade dos magistrados e tal. E aí era uma questão de VUF, né, que eram três aqui afirmativas. Essa daqui não foi lei seca e essa daqui não foi lei seca, né? Essa é uma daquelas questões que teve cobrança de Constituição Federal e de jurisprudência. Mas essa alternativa aqui foi lei seca, ó. Considerando que a lei de abuso de autoridade dispõe que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, a referida lei não se aplica em nenhuma hipótese, né, aos membros do Poder Judiciário, uma vez que a principal atividade do magistrado consiste em interpretar a lei e avaliar fatos e provas. Não, e aí está aqui o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Ó. É sujeito ativo do crime, tá? Qualquer dos poderes, ó, qualquer dos poderes, compreendendo, compreendendo, mas não se limitando a membros do Poder Judiciário. Beleza? Então, foi retirada aí expressamente aqui do artigo 2º, inciso 4º da Lei de Abuso de Autoridade, beleza? E a gente vê, né, já aqui nessa pergunta, quais legislações e atos normativos foram mais cobrados nessa disciplina de humanística? A gente vê, né, uma cobrança aqui bem diversa, né, mas com foco de duas cobrando resolução do CNJ. Isso não foi um padrão exclusivo dessa prova. As outras provas do Enem também teve cobrança de resolução do CNJ. Então já é um padrão que a gente tem. Então precisa ter esse estudo. E de novo, não dispersem o estudo de vocês, não gastem energia onde a cobrança não vai estar. Esse é o problema da preparação dos concurseiros. Gasta muita energia estudando os temas e aí não vem aqui, não vem nas resoluções, né? Não vem nessas resoluções. Isso é um problema, porque é isso que é cobrado. Beleza? Então entendam a cobrança e se preparem de acordo com ela.
A gente pode ter um estudo de anos que a gente não produz resultado, e eu vivenciei isso, né? Ou a gente pode ter um estudo direcionado desde o início. A gente entende como é a cobrança e se prepara de acordo com ela. Eu gosto muito de falar do caso do André, que foi um aluno nosso, ele começou os estudos do zero absoluto em 2024, né, no início de 2024. Inclusive, ele foi nosso aluno, a gente deu todos os direcionamentos para ele, estudar de forma calibrada e assertiva. E agora, no Enan 3, ele tirou 60. Então, em 1 ano e 3 meses, ele passou no Enan. Beleza? Do zero absoluto, né? Não é que ele tinha conhecimento, ele não era concurseiro, ele só advogava. Ele não era concurseiro. Então, do zero absoluto à aprovação no Enan em 1 ano. Beleza? E as pessoas podem ficar ali anos estudando sem ter resultados, porque elas não vão no foco da cobrança. Elas estão no estudo disperso, querendo abraçar o mundo. Elas não entendem os padrões e não se preparam bem de acordo com esses padrões. E a gente está jogando luz aqui nos padrões, beleza? Isso que eu quero no encontro de hoje. Eu quero jogar luz nesses padrões. Fechado? E aí a gente vê aqui o nível de raciocínio jurídico exigido para acertar essas questões aí baseadas em texto legal. Qual foi o nível de raciocínio jurídico? Foi difícil? Não, o desafio não está no nível, né? No nível do raciocínio jurídico, e sim de você não ter estudado as legislações. Se você tivesse estudado, por exemplo, essa resolução 348, sem dúvida nenhuma você conseguiria acertar. Beleza? Você teria capacidade, né? Talvez você se enrolasse ali e tal. E aí precisa ter revisão também focada na lei seca, né? Mas o grande problema é que os concurseiros eles nem estudam as resoluções e os atos normativos que são cobrados aí no Enan, beleza? E esse não é um padrão que a gente observa exclusivamente no Enan, né? Como eu falei no início, a gente já está aí há 5 anos no atleta dos concursos, isso é um padrão generalizado e que eu vivenciei na minha preparação também. Eu não tinha essa visibilidade, né? Essas leizinhas aqui, eu não tinha noção exata de que elas eram bem cobradas. Isso do ponto de vista da lei seca. Então, eu me aprofundava, estudava os principais assuntos, mas não tinha o foco na cobrança. Beleza? Eu deixava muita questão na mesa. E assim que funciona a preparação aí, de forma geral, dos concurseiros e concurseiras, beleza? Então, vamos seguir. Direitos humanos. Essa prova de Enem foram duas questões de 6 que cobraram lei seca. O foco aqui da cobrança em direitos humanos no Enem não é lei seca, de forma alguma. Tem doutrina pesada, né? Doutrina aprofundada, tem jurisprudência. Não é lei seca, mas também tem cobrança de lei seca. Então vamos entender aqui. E aí foi cobrada aqui, ó, de novo, uma resolução do CNJ, sobre direitos e garantias dos povos originários, questão 35. O CNJ estabelece por resolução que a identificação da pessoa como indígena, bem como as informações acerca de sua etnia, da língua por ela falada, deve constar no registro de todos os atos processuais. Exatamente isso que consta do artigo 4º. Verdadeiro, copia e cola. Beleza? Da mesma forma, a autoridade judicial poderá adotar ou homologar práticas de resolução de conflitos e de responsabilização em conformidade com costumes e normas da própria comunidade indígena. Exatamente isso aqui, de novo, né, que está aqui. Beleza? E por fim, ele inverte a lógica que essa é a falsa, artigo 8º. Ó, com exceção da imposição de medida cautelar alternativa à prisão, a autoridade judicial deverá adaptá-la às condições e aos prazos que sejam compatíveis com os costumes, o local e as tradições e tal. Ele fala aqui, ó, quando dá imposição de qualquer medida cautelar alternativa à prisão. Qualquer medida cautelar alternativa à prisão. Ele vem e inverte totalmente a lógica, né? Ele dá um giro de 180 graus, ó, com exceção da imposição de medida cautelar alternativa à prisão. Não, é exatamente nos casos de imposição de medida cautelar alternativa à prisão. Beleza? Então é nesse nível a cobrança. Estejamos preparados para isso. Beleza? E aí, eu selecionei uma questão para evidenciar esses padrões para você, essa cobrança aí de resolução, mas o foco não está aqui, beleza? O foco ele está em doutrina pesada, jurisprudência, mas tem também cobrança aí de lei seca. Então estejam preparados de acordo com essa cobrança, beleza? E de novo, o raciocínio jurídico exigido é baixo, né? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V e trocar a palavrinha-chave por outra, beleza? Vamos lá, direito processual civil. E aí a cobrança aqui, ó, no Enem 3, 11 de 12 questões
teve cobrança de lei seca. Então, 91,7% das questões na ANA 3. Aqui também teve uma cobrança de jurisprudência, tá? Então, muitas questões você tinha que ter um conhecimento ali de lei seca, mas também tinha que ter conhecimento de jurisprudência, tá? E aí, às vezes, uma alternativa era a lei seca, a outra era a jurisprudência, e aí sucessivamente. Mas vamos entender aqui as questões que eu selecionei. Selecionei 4 questões, tá? Então, essa questão aqui tratava dos atos processuais. Beleza? E aí ela fala aqui, ó, diante da regra expressa do artigo 219, que prevê a contagem de prazo em dias, computando-se apenas os dias úteis, a indisponibilidade do sistema eletrônico provoca natural prorrogação do lapso toda vez em que constatada a falha. Então percebo que muitas vezes ele trata aqui se de forma geral, né? De forma geral, toda vez, não pode, exceto. Isso tem que ligar o alerta para a gente, tá? Porque a gente tem que entender e estar bem preparado para essas pegadinhas que a banca vai fazer. E aí, ó, a resposta, ela está um pouco ali no 224 do CPC, mas ela também está ali no artigo 11 da resolução 185 do CNJ, que está no edital, beleza? Tá ali as resoluções que tratam desse assunto aqui, tá? E aí fala, ó, quando que vai ter ali a prorrogação? Não são em todos os casos, são só nos casos de disponibilidade superior a 60 minutos no dia, tá? Ou se ocorrer ali entre 11 e meia-noite, beleza? E aí ela também tem jurisprudência, o STJ também enfrentou esse assunto aqui, tá? Ele enfrentou aqui em 2023, beleza? A Corte Especial. Então, cobravam conhecimento de lei seca, mas não era exclusivo de lei seca, tá? E a alternativa 2, vamos lá. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo, excluindo o dia do vencimento. E tá falso, é exatamente o contrário, né? Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Esse que está lá no artigo 224. Então, ele pega a lei seca, pega as palavrinhas-chave, ele inverte a lógica. Beleza? Tomem cuidado com isso. E aqui, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual em cargo da parte. Exatamente isso aqui, 5 dias. Beleza? Está no artigo 218, parágrafo 3º ali. Fechado? Então, cobrou lei seca, mas cobrou também jurisprudência. Então, você precisava do conhecimento de jurisprudência para matar bem essa questão aí, mas boa parte dela foi retirada da lei seca do CPC. Beleza? Vamos analisar essa questão 46 aqui, ó, participação dos sujeitos do processo, também a parte ali de controle de admissibilidade da inicial, do mandado de segurança e tal. E aí, ela, de novo, ela não foi exclusivamente de lei seca, né? Deixa eu ver aqui. Não, essa foi exclusivamente de lei seca, sim. Cobrou o CPC e cobrou a lei do MS. Tá, vamos pegar duas alternativas aqui, ó. Estará correta a atuação do juiz aqui, ó. Ele indeferiu de plano o MS. E aí ele quer saber em qual hipótese essa atuação estaria correta. Tá? Ele fala que estará correta esse indeferimento de plano caso tenha sido fundado na ausência de prova pré-constituída e que esteja em poder da autoridade que se recuse a fornecê-la. Não está lá expressamente no artigo 6º, parágrafo 1º da lei do MS. Nesse caso, né, o juiz vai ordenar preliminarmente por ofício a exibição desse documento aí que está em posse de uma autoridade que não está fornecendo o acesso ao documento, beleza? Então tá lá na lei seca. Então é o contrário do que está dizendo aqui na alternativa. E da mesma forma, essa alternativa que era correta aqui, ó, estará correto esse indeferimento caso Félix seja advogado atuando em causa própria e deixe de cumprir decisão judicial que ordenou que suprisse a omissão acerca da ausência de informação da sua inscrição na ordem após o prazo legal conferido para tanto. Beleza? E aí, vamos analisar essa aqui, que ela é bem interessante. Ela tem ela é estranha. Me parece que ela também, de forma justa, ela deveria ser anulada. Porque fala aqui, ó, quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar ali a inscrição no AB e tal. E se ele não cumprir com esse dever, o juiz vai ordenar que se supra essa omissão no prazo de 5 dias, né, sob pena de indeferimento da petição. E aí, no caso, né, ele estava tratando aqui de um indeferimento de plano, né? Um indeferimento de plano.
E no caso dessa problemática aqui, não tem esse indeferimento de plano, ele tem que conferir um prazo de 5 dias. Então, é uma questão que está mal constituída, apesar de ser corretamente retirada da lei seca, né, ela está afrontando diretamente, claramente, a ideia do que está sendo pedido ali. Ó, impetrou mandado de segurança e a inicial foi indeferida de plano pelo juiz. O juiz não poderia indeferir de plano nesse caso aqui. Ele tinha que conferir esse prazo legal aqui. Ó. Ele fala do após prazo legal conferido para tanto. Ele até fala, mas beleza, em deferimento de plano é outra coisa, né? Então tem essa problemática aqui. Vamos ver se eles vão anular ou não. Mas a certa foi retirada de um conhecimento do CPC. Beleza? E essa questão cobrou lei do MS e CPC. Beleza? Vamos lá. É, Questão 48. Competência, critérios de determinação e produção antecipada de prova. E aí vamos pegar a alternativa errada aqui. Então, o assunto é produção antecipada de prova, que está lá no 381, 382 CPC. E aí, ó, sobre a produção antecipada de prova, sobrevindo decisão que indefira a colheita da prova pericial, cuja antecipação se requereu, né, ela é insuscetível de impugnação por qualquer via recursal. E aí é exatamente o contrário à lógica do dispositivo. Ó. Esse procedimento não se admitirá recurso, salvo contra a decisão que indeferir a produção da prova. Beleza? Então é exatamente o contrário. Beleza? Ele pega a lógica da lei e inverte. E aí cria uma pegadinha ali. Tá? E aí a certa também foi um copia e cola da lei, ó, do CPC. Caso deferida, a produção antecipada de prova requerida não terá o condão de gerar prevenção do juízo para eventual demanda que venha a ser futuramente ajuizada com base nessa prova. Tá? E é exatamente aqui. Artigo 382, parágrafo 3º. A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Beleza? As demais alternativas aqui, todas retiradas também da lei seca, dos artigos 381 e 382 do CPC. Beleza? Vamos lá. Questão 50, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, ali, o ponto 19. No caso, foi uma ação de consignação, tá? E aí, ó, a alternativa correta foi retirada do CPC. Então, aqui, comprovado que o débito indicado em contestação é o correto, ou seja, o débito da contestação é o correto, e a oferta é insuficiente, a sentença determinará o montante devido e, independentemente de reconvenção, valerá como título executivo em favor do réu e poderá executá-lo nos mesmos autos. Tá? E é exatamente o artigo 545, parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, né, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após a liquidação, se necessário. Aqui foi um pouquinho mais refinado, não foi um copia e cola exatamente, né? Ele fala aqui, ó, é, aqui, comprovado que o débito indicado em contestação é o correto, ou seja, você tem aqui, ó, você tem um montante devido, né? Porque foi provado que o débito indicado na contestação é o correto. Então, sempre que possível, a sentença determinará um montante devido, foi exatamente o que está ali, e valerá como título executivo, tá? Exatamente o que está aqui. Beleza? Então, tiveram outras alternativas tiradas aqui da lei seca, mas também teve a cobrança de uma jurisprudência ali, de um tema de repetitivo. Tá? Então, teve jurisprudência, mas teve lei seca também. Tá? E esse é um padrão que a gente observa aqui em processo civil. Algumas questões são exclusivamente de lei seca, mas tem questão que é lei seca, jurisprudência. Isso torna um pouco mais complexa a resolução dessa questão. Né? O conhecimento só da lei seca, por exemplo, não é o suficiente. Ah, beleza, a gente entende esse padrão e a gente se prepara de acordo com isso. Então, em processo civil, a gente tem que ter esse domínio da lei seca, mas tem que estar bem preparado também a nível de cobrança de jurisprudência. Né? E foi exatamente o encontro da aula passada. Então, quem não assistiu, assista no YouTube. Beleza? Facilmente vocês acham lá no YouTube. Foi o episódio 2 desse Dissecando Enan. Vamos lá. A gente analisou aí essas questões de processo civil. E aí percebam que nessas questões, né, majoritariamente teve cobrança do CPC, salvo engano, em todas elas, né? Teve cobrança em todas elas do CPC, mas teve uma questão aqui que teve cobrança para além do CPC da lei do MS.
beleza? Então, conforme vocês forem estudando, tá? Nunca deixem de. Ah, teve uma cobrançazinha aqui de resolução também do CNJ, beleza? Sobre a parte do processo eletrônico, beleza? Então, não deixem de produzir o domínio dos dispositivos das regrinhas específicas conforme elas estão ali no CPC, beleza? Porque no final do dia é isso que é muito explorado pela banca. Ela pega a lei seca, inverte a lógica, beleza? Vamos lá. E aí, sobre o nível de exigência, o nível de raciocínio jurídico, a gente viu, né? Tem questão que ela exige um nível maior, né? Mais refinado, mas tem questão também que é copia e cola exatamente como está no artigo ali. Às vezes é a alternativa correta, às vezes ele inverte, troca o sim pelo não, tá? Mas para além disso, tem também às vezes cobrança de jurisprudência aqui, bastante cobrado, tá? Mas, como a gente viu, 11 de 12 questões do processo civil tiveram cobrança de lei seca, pelo menos em alguma das alternativas. Então, foco absoluto na lei seca, tá? Majoritariamente no CPC, mas não somente nele, tá? E aí, quem é aluno do nosso treinamento, no Big Eye, tem lá toda, bem dissecado, todos os artigos de todas as leis que já foram cobradas até hoje. Beleza? Vamos seguir. Direito civil. E aí, ó, no Enem 3, 100% das questões cobraram lei seca, 12 de 12. Beleza? Então, aqui, direito civil, acho que é a cobrança mais contundente de lei seca, é a mais concentrada em lei seca. Não tem tanta doutrina, não tem tanta jurisprudência, então o foco é realmente como padrão na lei seca. Beleza? Vamos entender isso aqui, então. Eu selecionei 6 questões, vamos analisar rapidinho aqui. Então, aqui o assunto de direito de família, de direito de família e sucessões, ponto 19. No caso aqui foi sucessões. E aí ele traz um caso concreto ali de herança. Ele fala, teve uma pessoa aqui que renunciou à herança e a outra foi excluída por indignidade. E aí, nesse caso concreto aqui, você precisa aplicar o regramento do Código Civil, artigos 1811 e 1816. Né? Ele fala da regrinha para quem renuncia, aham, e a regrinha para quem é excluído. Então, para quem renuncia, ninguém pode suceder. Essa é a regra. E para quem é excluído, ele é considerado como se morto fosse. Então, a partir daí, você conseguia julgar aqui e chegar à resposta. Beleza? Então você precisava ter essa regrinha bem clara ali para você resolver esse casinho concreto, esse caso problema. Beleza? Mas, de novo, regra estabelecida aqui na lei seca. Beleza? A questão 54, muito parecida, ela foi ali mais em direito de família. Fala ali de um casamento, regime de comunhão parcial de bens, tem alguns bens ali que são adquiridos e tal na constância desse casamento, e depois, na hora da partilha, do divórcio, quer entender quais são os bens que entram, os bens que não entram. E aí são as regrinhas ali também, uma questão bem parecida com a anterior, 1659 e 1660. Está relacionado ali à comunhão nesse regime aqui de comunhão parcial de bens. Daí você precisava conhecer essas regrinhas para entender que prêmio de loteria, apartamento e aluguéis provenientes do apartamento entram nessa partilha aqui, beleza? Mas tem outros aqui que não entram. Salvo engano aqui, foi uma doação, cadê? Terreno por herança, ó, decorrente do falecimento, beleza? Beleza, então esse não entra. Vamos lá, vamos seguir. Questão 56, negócios jurídicos. A parte ali de invalidade, distinções, ato ilícito, ilícito, abuso de direito, adimplemento e extinção das obrigações, contratos. E aí é uma questão que não é exclusivamente de lei seca, né? Ela também envolve o conhecimento ali que permeia a doutrina, né? A parte dos princípios relacionados ali à liberdade contratual, a pacta sunt servanda, a boa-fé subjetiva, a boa-fé objetiva, aos conceitos lá, os institutos da supressio e surrexio, né? Então, trata ali de um contrato de locação de imóvel na modalidade comercial, então você precisava ter um conhecimento ali da lei de locações, que fala aqui, o artigo 13, né, a cessão da locação, a sublocação,
né, e o empréstimo do imóvel total ou parcialmente dependem do consentimento prévio e escrito do locador, né? Olha a regrinha aqui. Prévio e escrito do locador, consentimento prévio e escrito. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua posição. E aí, desde que notificado por escrito, ele terá, o locador, 30 dias para manifestar a oposição aí a essa sublocação ou cessão da locação. E é exatamente o caso aqui, ó. O objetivo do pacto era a instalação de um restaurante, e aí, ó, sem o consentimento expresso do locador, ou seja, afrontando a lei, né, ela transferiu verbalmente o pacto ali para o restaurante para sócia majoritária, beleza? Tendo notificado extrajudicialmente o locador, que permaneceu inerte, beleza? Ou seja, não notificou aqui, ó, aqui, prévio escrito, né? Depende do consentimento prévio escrito, beleza? E precisa da manifestação formal, tá? E aí, ó, Laurita, ao longo de 6 meses, ou seja, a pessoa que recebeu, né, aquela sessão, ela pagou o aluguel, foi pagando, teve problemas, purgou mora, ele recebeu tudo normalmente, e aí no último mês ele promoveu a ação de despejo, tá, alegando violação contratual, visto que a cláusula do contrato proibia a cessão do imóvel à sublocação sem anuência expressa e por escrito dele. Ele perguntava ali a resposta correta, né? E ela envolveu esse conhecimento aqui da lei seca, mas também envolveu o conhecimento aí de doutrina. A gente sabe que ele precisa respeitar ali os deveres de boa-fé objetiva e tem esses institutos aí, a Surrexio barra Suprécio, né? Então, foi uma expectativa gerada legitimamente de que tinha havido aquela sessão ali contratual. Então, é exatamente aqui, o pedido, né, de despejo deve ser julgado improcedente por respeito à boa-fé objetiva, em virtude da expectativa gerada pela conduta e inércia do locador. Pô, ele ficou 6 anos ali recebendo os aluguéis e, inclusive, a purga da mora. Olha aí. Então, ele perdeu aquele direito de extinguir o contrato pela violação da cláusula ali que estava prevista a proibição da cessão. Beleza? Então, exigiu o conhecimento da lei seca, mas era também uma cobrança aí mais refinada de doutrina. Mas também nada de outro mundo, percebam, né? Isso daí, na minha visão, é um conhecimento bem superficial, dos mais fáceis que poderiam ser sobre suprécio e surrexo, né? Exige um raciocínio jurídico mais refinado? Sim. Dentro da lógica que a gente vê de cobrança de lei seca, é mais refinado, sem dúvida nenhuma. Mas não é nada de outro mundo. Beleza? Vamos seguir. Questão 59, aí aqui direito do consumidor. E aí fala ali de que ele adquiriu uma geladeira que teve um problema e tal, fala do dia da entrega, né? Fala do dia da entrega e ela não funcionou logo nos primeiros dias, isso indicando um problema de motor. E aí, na defesa do processo judicial, ele alegou a decadência, tá? E, e falou que ele se quedou inerte nos 90 dias que seguiram a compra do bem, beleza? Da compra do bem. E aí quer saber, com base na lei seca ali do CDC, qual que é a alternativa correta. E aí era saber que o prazo de decadência de 90 dias não transcorreu por completo, porque o seu início se deu na data da entrega do produto e não na data da compra. É exatamente isso aqui. Beleza? Aqui se tratando, ó, de bens duráveis é de 90 dias, beleza? Caduca em 90 dias e inicia-se a contagem a partir da entrega efetiva do produto, não é a data da compra. Então você vê ali que é regrinha, né, retirada do artigo 26 do CDC. E uma errada, ele fala aqui, ó, a solução da hipótese reclama a simples aplicação do artigo 26 do CDC, estabelece a incidência do prazo decadencial de 30 dias para vícios de produtos duráveis, não. Em produtos duráveis é 90 dias. Produtos não duráveis é que é 30 dias. Então ele pega a regrinha ali, o prazinho, ele inverte a lógica, né? Ele faz uma pegadinha ali em cima disso. Beleza? Então, vamos seguir. Acho que tem mais duas questões, vamos ver rapidinho. Essa questão 60 cobrou o ECA, beleza? Ele fala ali de
uma ação de adoção e no curso da adoção, um dos adotantes veio a falecer, mas ele teve uma manifestação inequívoca de vontade antes da prolatação da sentença, né, antes da morte. Então, a lei ela tem uma previsão expressa para isso. A adotação poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, é exatamente o que fala aqui, ó. O ECA reconhece expressamente a adoção póstuma, desde que antes da prolatação da sentença tenha havido manifestação de vontade inequívoca do falecido adotante. É exatamente isso que a lei aqui está dispondo. E aí vê, às vezes a questão parece ali um caso concreto, um caso problema, né? Fictício, criado, grande e tal. Pô, a resposta está aqui, ó. Copia e cola, está exatamente na regrinha da lei seca. Não é que isso não é desafiador, pelo contrário, são muitas legislações, muitas regrinhas. Mas se a gente está focando no lugar certo, a gente tem capacidade de estudar e ter o conhecimento que vai ser exigido, a gente consegue acertar. Se a gente está tendo um estudo disperso, querendo abraçar o mundo, a gente não consegue fechar o foco aqui e acertar esse tipo de questão. Tá? Então, façam esse ajuste na preparação de vocês. Né? Estudem de forma calibrada, alinhada com a forma como o conhecimento vai ser efetivamente exigido na prova. Beleza? Nessa questão aqui, para além daquele artigo do ECA, teve cobrança aqui do Código Civil, mas beleza, vamos seguir. E aí a questão 61 aqui foi cobrança do ponto 12 de uso capião. E aí fala que Genaildo e Florisvaldo constituíram uma união estável, que durou até 2020, e aí o rapaz Florisvaldo abandonou o lar. E aí ela quer saber ali se teve uso capião aqui, ó, pró-família, ó. E as regrinhas, né? Regrinhas para configurar esse uso capião. E aí é a aplicação direta do dispositivo legal. Então, vê, uso capião pode ter muito debate ali, coisa doutrinária e tal. Não, a cobrança veio direta, copia e cola da regra estipulada pelo Código Civil. Então, assiste razão a Genailda em razão da chamada usucapião pró-família previsto no artigo 1240 do Código Civil, que prevê essa possibilidade para o convivente que exercer por 2 anos a posse exclusiva do bem imóvel de até 250 metros quadrados após o abandono do lar pelo outro convivente. É exatamente o que está aqui. A regrinha é retirada diretamente desse dispositivo 1240 do Código Civil. Beleza? Então, quais foram as legislações mais cobradas aí? Teve cobrança principalmente do Código Civil, mas a gente vê que tem cobrança esparsa também. Foi cobrado o CDC, foi cobrado o ECA, e tem outras legislações aí que foram cobradas. Beleza, gente? Ó, lei de locações também. Beleza? Aí, de novo, lá nas nossas ferramentas do Big Eye tem a lista completa com as legislações, os artigos já cobrados. Está tudo completo de todos os ENAs aqui, mas a gente percebe que não é só o Código Civil. Apesar de ter uma cobrança bem concentrada lá, não é só o Código Civil, beleza? E sobre o grau de exigência, o grau de raciocínio jurídico, a gente percebe que tem questão que é cobrança direta da regra, mas tem questão também que exige um raciocínio mais refinado. E às vezes até não basta você conhecer a lei seca, você precisa de um conhecimento doutrinário ali relacionado para você saber interpretar e julgar aquela questão. Mas percebam que no grosso da cobrança é copia e cola, né? Ou de forma correta ou trocando a palavrinha-chave por outra. Esse é o grosso da cobrança, né? Então, o nosso Pareto, o que que é o Pareto, né? 20% das nossas ações são responsáveis por 80% dos resultados. Isso é um princípio aí, né, da engenharia de produção, de processos, né? Num processo, 20% da nossa conduta, das nossas atividades, dos nossos atos, respondem por 80% dos resultados. E 80% dos resultados respondem a 20%, 80% dos atos e das atividades respondem por 20% dos resultados. Então, a gente tem que encontrar o nosso Pareto. No nosso estudo, a gente tem que encontrar ali os 20% que vão gerar 80% dos nossos resultados. Tá? 80% dos resultados é mais do que suficiente para a gente passar em qualquer concurso de carreira jurídica. Beleza? Então a gente não precisa abraçar o mundo. A gente precisa ir no cerne, ali na essência da cobrança. Beleza? Isso é desafiador, sim, mas dá para mapear e dá para se preparar bem
entendendo os padrões de cobrança. Fechado? Vamos ver rapidinho aqui empresarial e penal. Eu separei três questões de empresarial, sendo, ó, aqui no Enem 3, 83% das questões cobradas na lei seca, 5 de 6. E aí muita gente tem dificuldade empresarial, né? Relatam isso, que vão mal em empresarial e tal. Vamos entender como é o padrão, porque se você não entender o padrão, se você quiser abraçar o mundo, você vai continuar tendo um estudo disperso. Vamos entender o desafio aqui e aí a gente vai conseguir se preparar de acordo com o desafio. É desafiador, mas entendendo o desafio, a gente consegue se preparar de acordo com ele, tá? E aí a questão 65, ela cobrou ali a lei de SA, lei 6404 de 76, e noções gerais de recuperação judicial. Beleza? Ponto 10. E era uma sociedade empresária que ela estava querendo pedir recuperação judicial. E aí tinha ali as regrinhas para você respeitar, né, o regramento legal para você pedir da forma correta essa recuperação judicial. E ele queria, ó, a afirmativa incorreta. Essa também uma forma do examinador confundir, né? Ela é bem comum no contexto do Enem. Tem concurso que bota a prova inteira, seleciona a incorreta, né? Correta, incorreta, correta. Aqui não, aqui excepcionalmente ele traz isso aqui, mas beleza? Entendemos que é a incorreta. E ele fala aqui, ó, não há necessidade de convocar a Assembleia Geral para deliberar acerca da recuperação judicial da Frigorífico SA, podendo ser realizada diretamente pelos administradores desde que haja anuência do acionista controlador. E ele fala, ó, que compete privativamente à Assembleia Geral autorizar os administradores a pedir recuperação judicial. E aqui ele vem e fala, não há necessidade de convocar a Assembleia Geral, não é incorreto. Beleza? Então era exatamente esse aqui o gabarito. Tá? É, Para além disso, né, as outras alternativas também foram retiradas da lei seca. Não dessa lei 6404, mas da lei de falências. Beleza? 11.101. Tá? Então, duas leis aqui foram cobradas nessa questão. Fechado? Depois aqui é um tema do ponto 7 dos contratos empresariais de concessão comercial. Olha como ele foi longe, né? Como ele foi longe. Mas beleza, a gente entendendo essa cobrança, tantos contratos que estavam previstos, alguns bem mais, digamos, da praxe, né? Da praxe, mas ele foi aqui no contrato de concessão comercial. Beleza, entendemos essa cobrança, agora na próxima prova, né, na quadra, a gente vai se preparar de acordo com isso, vai entender ali os principais regrinhas desses contratos aqui empresariais. Beleza? Para se ele repetir esse tipo de cobrança, a gente está apto para matar. Mas para além disso, era um contrato de concessão comercial ali que dispunha de três cláusulas. Beleza? Aqui. E aí ele perguntava quais dessas cláusulas eram lícitas e ilícitas. Beleza? Das três cláusulas. E aí era aqui a alternativa A, a procedência parcial, pois apenas uma das cláusulas era vedada, as demais são lícitas. E aí está aqui, ó, tudo no artigo 5º da Lei 6729 de 79. São inerentes à concessão. Aí está aqui, ó, cláusula 1 está aqui abrangida por isso. Ó, distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixados segundo critérios de potencial de mercado. E aí fala aqui, ó, no parágrafo 1º, é a cláusula 2. A área poderá conter mais de um concessionário da mesma rede. Beleza? E, por fim, a cláusula 3, que estava aqui no artigo 8º, ó, integra a concessão o índice de fidelidade de compra de componentes dos veículos automotores que dela faz parte. E aí vem o parágrafo único que fala: não estão sujeitas ao índice de fidelidade de compra ao concedente, tá, os acessórios para veículos automotores. E aí era exatamente essa aqui que era a única que era vedada. Beleza? E percebe, né, uma cobrança assim excepcional de um regramento que não é assim da praxe a gente está estudando. Então foi algo assim muito fora da lógica da prova do Enem, mas beleza, a gente entendeu essa cobrança. Na próxima prova a gente já vai ter isso como padrão e vai respeitar isso no nosso estudo. A gente vai pegar esses contratozinhos aqui, e vai dissecá-los. Beleza? Vai entender os principais regramentos ali para se vier a cobrar de novo a gente ganhar essa questão. Fechou? E aí, por fim,
Questão 68 cobrou ali o ponto 3, sociedades personificadas, e de novo, tantas sociedades ele foi na cooperada, beleza? Que talvez também tenha passado aí, provavelmente, do seu raio de visão. Lei 5764 de 71, é o artigo 88A. Foi introduzido pela lei aqui de 2019, beleza? E aí fala, ó, aí ele fala aqui sobre sociedade cooperativa. A cooperativa tem poder para agir como substituta processual de seus associados, desde que previsto em seu estatuto. Exatamente isso aqui, ó, 88A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária, autônoma concorrente para agir como substituta processual em direito do coletivo de seus associados, tá? Desde que isso seja previsto em seu estatuto, beleza? Então, é regrinha legal. E aí, vamos entender, né? Vamos entender. Ele foi aqui em legislações que não são muito da praxe, né? Não são muito do dia a dia, mas entendendo isso, a gente precisa ter esse conhecimento, beleza? Então, cobrou, né, a lei aqui de concessão comercial, a lei de sociedade cooperada, cobrou também a lei de SA e a lei de falências, sendo que a lei de SA e a lei de falências, elas são manjadas, mas elas são legislações grandes, né, robustas, mas esse é um estudo desafiador que a gente precisa estar preparado, beleza? Porque vai ter cobrança, a gente precisa pontuar aqui também. Então a gente precisa estar preparado com essa cobrança, mas dentro da lógica da cobrança de lei seca, percebam como é aqui algo mais difícil, né? É um conhecimento com grau de exigência maior do que a gente está acostumado nas demais disciplinas. Mas beleza, beleza, não vamos julgar isso, não vamos se revoltar, vamos entender e estudar de acordo para a gente pontuar bem nas próximas provas aí em direito empresarial também. Beleza? Por fim, quatro questõezinhas aqui de direito penal, vamos responder rapidinho. Questão 73. Ele quer saber quem é reincidente. Beleza? E aí fala aqui, ó, Giovana condenada com trânsito em julgado, é, com trânsito em julgado de condenação ocorrida em 2014 por lesão corporal culposa ocorrida em 2011, terminou o cumprimento da pena em 2016. Em 2023 foi denunciada novamente pelo delito de roubo praticado em 2020. Ele quer saber aqui, ó, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, essa questão aqui cobrou reincidência, e reincidência é um assunto que é cobrado constantemente. Tá? Se não foi cobrado em todas as provas do Enem, foi cobrado pelo menos em 3 de 4. Beleza? Ele vem julgando exatamente essas regrinhas aqui. Beleza? Para efeito de reincidência, é reincidente quem tal, tem aqui esse período, ele vem nas alternativas e joga aqui um casozinho concreto e fala, essa pessoa é reincidente? Não, não, é. Aí ele vem e você precisa julgar com base nos artigos aqui 63 e 64. Tá? Essa questão, ela cobrou aqui também o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, beleza? Que verifica se a reincidência quando a agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença ou que tenha condenado e tal, por motivo de contravenção. Então, uma das alternativas cobrou também a lei de contravenção, beleza? Agora, olha só essa questão 74, como ela é também fora ali do nosso dia a dia, né? Ela cobrou o ponto 20, cobrou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Ela pegou cada uma dessas alternativas e jogou um artigo lá da convenção. Beleza? Vamos pegar uma errada aqui rapidinho. Em questão de cooperação internacional, quando a dupla incriminação for um requisito, esse será considerado cumprido se a conduta constitutiva do delito relativo ao qual solicita assistência for um delito qualificado nos termos da convenção, independentemente de constituir um delito de acordo com as leis dos Estados-partes. E aí não, ó. Nesse caso aqui, ele precisa ser considerado delito de acordo com a legislação de ambos os Estados-partes, mas ele não precisa ser um delito da mesma categoria ou denominação terminológica.
beleza? Mas ele precisa ser, sim, um delito de acordo com a legislação de ambos os estados partes, beleza? Então ela pegou o dispositivo e inverteu a lógica, tá? Mas ela fez isso numa lei que não está no nosso no nosso dia a dia ali de preparação, né? Então vamos entender esse padrão e vamos se preparar de acordo com isso também, beleza? Na próxima prova a gente tem que estar com isso no nosso raio de visão, tá? E a alternativa correta era essa aqui. Os estados partes, em conformidade com a sua legislação interna, procurarão agilizar os procedimentos de extradição e simplificar os requisitos probatórios correspondentes quando o pedido de extradição for relacionado à corrupção. É exatamente isso aqui. Está no artigo 44.9 da Convenção. Beleza? E ela cobrou outros artigos, 44.11, 47 e tal. Então, percebam, olha, é um padrão aí para a gente observar. A gente precisa conhecer aqui essas convenções, estão no ponto 20 ali. Então, pelo menos um diazinho ali da nossa preparação, pô, vamos entender os artigos aí principais dessas convenções que estão no edital de penal. Vamos investir essa energiazinha ali, vai que tem cobrança de novo, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento aí. De novo, se a gente joga uma energia e se aprofunda demais em doutrina, que não é o foco da cobrança, em teoria, que não é o foco da cobrança, não sobra tempo para a gente estar vendo isso aqui. Então, calibrem bem a preparação de vocês, beleza? Para construir o conhecimento conforme ele é cobrado. Tá? Questão 75, extinção da punibilidade. Crimes contra o patrimônio. Beleza? Aqui, ponto 17.21. Aí é uma questão grande ali, né? Um caso concreto grande, fala de crime de estelionato e eh, receptação. Se extinguindo a punibilidade do estelionato, isso prejudica ali a receptação, beleza? E aí isso está aqui nos artigos 108 e 184 do CP, do Código Penal. Ó, o juiz não vai declarar extinta a punibilidade da receptação, pois a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto de outro não se comunica a este. Isso está aqui de forma geral no 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Beleza? E está lá também especificamente no crime de receptação. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, perceba, né? Como padrão em penal, a gente tem uma cobrança mais refinada quando a gente está aqui em crimes em espécie. A gente precisa da lei seca, mas geralmente precisa também de um conhecimento refinado ali de doutrina e às vezes de jurisprudência, para a gente saber enquadrar aquela conduta narrada num crime e não no outro. Mas aqui, nessa questão especificamente, foi ainda mais simples. Você resolvia com conhecimento da lei seca pura, né? Então, vamos observar aqui como são essas questões cobradas em direito penal. Como regra, a cobrança é mais refinada e não basta o domínio da lei seca ali nos crimes em espécie, mas nesse caso aqui bastava. Interessante. Vamos seguir. Agora a gente vai sobre a aplicação da pena, né, efeitos da condenação, confisco alargado de bens, pontos 12 e 13. Ele fala ali de um crime contra a administração pública, né, um, no município, né, um ato de corrupção. Ó, transitou em julgado ali pela prática do crime de corrupção. E aí tinha algumas alternativas ali. E a eventual progressão do regime de cumprimento da pena aplicada a ele será condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito praticado. É exatamente isso aqui, o artigo 33, parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano, beleza? Ou à devolução do produto do ilícito praticado. Exatamente isso aqui. Beleza? Essa era a alternativa correta e retirada de novo da lei seca pura, né? Então não exigia nenhum conhecimento mais refinado ali de doutrina, era lei seca pura. Beleza? E aí, só para pegar uma alternativa errada aqui, ó, a perda do cargo público ocupado por Dionísio deverá ser decretada como efeito da condenação criminal somente se a pena privativa for superior a 4 anos. E no caso não é aqui, ó. A regrinha é se for igual ou superior a 1 ano.
Então ele pegou a lógica ali da lei, né, e fez uma pegadinha. Beleza? É isso, vocês têm que estar preparados de acordo com isso. E nas outras alternativas cobrou ali o artigo 91, artigo 91A, que é uma inovação aqui, beleza? De 2019, tá? E aí perguntas, né? Quais legislações e atos normativos foram mais cobrados nessa disciplina de penal? Aí teve muito Código Penal, né? Às vezes você precisa de um conhecimento mais refinado de doutrina também para você enquadrar a conduta num crime ou no outro, ou de jurisprudência. Mas a gente viu aqui que em muitos casos você responde a questão com o conhecimento da redação da lei seca pura. E eu fiz questão de selecionar esse tipo de questão, em que você conseguia matar com a lei seca pura, porque aqui está o nosso Pareto, né? A gente garantindo que a gente tem esse conhecimento bom de lei seca de forma ampla, né, e com bom domínio, realmente isso é desafiador, mas dá para ser feito, a gente já vai ganhar muita questão de prova. E o nosso foco geralmente não está aqui, mas está em ler milhares e milhares de páginas, milhares e milhares de páginas, de, né, os livros e mais livros. E a gente não se preocupa em ter esse domínio das regrinhas legais, beleza? E a gente perde questões de lei seca em temas que a gente gastou muita energia estudando, beleza? E aí, vê, o nível exigido, né? Cara, bem, as quatro questões que eu selecionei eram assim, copia e cola. E qual a dificuldade aqui foi nessa Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? Que não é algo da praxe, né? A gente está estudando essa convenção, mas beleza, entendemos que tem a cobrança, a gente vai estar bem preparado aí. Não vai deixar essas convenções aí, esses atos normativos, né? Resoluções do CNJ, né, e outros, né, tratados aí nas disciplinas, a gente não vai deixar de fora, porque tem cobrança. É o ENAM, FGV, o CNJ querem de você esse conhecimento, então vamos incluir isso na nossa rotina. Vamos mudar o foco, vamos sair da teoria, milhares e milhares de páginas, e vamos vir para cá. Vamos garantir que a gente tem esse conhecimento. Essa é a prioridade, beleza? É aqui que vai estar muita questão de prova. Fechado? Aí agora, uma finalização bem rápida, reflexões finais. Então, quais disciplinas você tem que jogar muita energia? A gente vê aqui, ó, disciplinas como administrativa, 60% da cobrança, humanística, 66% da cobrança. Processo civil, 91% da cobrança. Civil, 100% da cobrança. Empresarial, 83% da cobrança. Penal, 91% da cobrança de lei seca. Né? Não que essas questões cobraram exclusivamente lei seca, mas elas tinham pelo menos uma alternativa com cobrança de lei seca. E aí eu selecionei 29, né? 29 ali. E o grosso dessas questões era ali a cobrança purinha da lei seca, né? E aí, quando muito, ele fazia uma pegadinha, trocava o sim pelo não, invertia a lógica. Então, acho que isso ficou bem claro, né? Diante das 29 questões que eu mostrei para vocês aí em menos de uma hora e meia. Beleza? Essas perguntas aqui a gente já respondeu. E aí vamos para essa pergunta final aqui, que ela é bem interessante também. Como estudar lei seca com a técnica certa e a amplitude ideal para converter estudo em números acertos? Então, primeiro de tudo, né? Para quem é nosso aluno, utiliza lá as ferramentas que a gente tem, a planilha suprema, para entender quais são os pontos mais cobrados, o mapeamento por pontos e o Big Eye, que aí você vai entender quando o ponto é cobrado pela lei seca e quais são as legislações ali, os artigos que são mais cobrados. E aí, naquele ponto que tem muita cobrança de lei seca, pô, estuda com prioridade total na lei seca, tá? Passa pela parte ali do seu material, né, o mais rápido possível, calibra melhor, não gasta muito tempo se aprofundando no material, porque no final do dia a cobrança vai ser na lei seca, beleza? Então, tem esse estudo calibrado, né? O Pareto está aqui, né? O nosso Pareto está aqui, vão ser essa energia concentrada que vai render uma quantidade absurda de questão de prova, beleza? Então, entendemos isso, né? Usem as ferramentas de treinamento. E para além disso, beleza, eu entendi isso, eu estou estudando lei seca aqui, estou dando um foco maior na lei seca, né? Então, como que eu faço na prática? Né, na minha visão, estudar com Vademecum sempre aberto, tá? E o tema que cai na perspectiva da lei seca, no final do dia, a gente tem que focar, né, no estudo desse tema sobre a perspectiva da lei seca. Então, a nossa preocupação no final do dia tem que ser dominar essas regrinhas que o examinador vai brincar. Ou ele vai cobrar exatamente como está na lei seca, ou ele vai pegar a palavrinha-chave e vai trocar o sim pelo não. Beleza? Eu mostrei isso aqui para vocês, tá? Demonstrado, tá constatado, né? Tá constatado.
tá? Esse é o grau de exigência da prova do Enem, beleza? E aí, essa daqui é a armadilha. A gente tem uma armadilha totalmente padronizada já, a gente já está mais do que mapeado, né? Falta de domínio na redação da lei seca, energia de você está dissipada numa grande quantidade de conteúdo, né? Ali materiais gigantescos e vocês não conseguem, né, concentrar essa energia na produção desse domínio de lei seca. Então vocês têm um aprofundamento excessivo aí, né, às vezes na doutrina, né, que é cobrar de forma superficial, então a energia não deveria estar ali. E vocês estão dissipando energia, né, não estudando doutrina de forma objetiva, né, o feijão com arroz, e não concentrando aqui, né, no domínio da redação da lei seca. Então vocês estão deixando muita questão na mesa, estão estudando muito, mas o estudo não está sendo assertivo e eficiente, tá? Essa daqui é a minha visão e é uma constatação, né? A gente fala aí com centenas, com milhares de concurseiros. A gente faz esses encontros ao vivo aqui, essa interação há muito e muito tempo. São dezenas, centenas de horas investidas trocando essa ideia com vocês. Beleza? E aí, beleza. E como fazer esse estudo na prática? Então, tem duas formas: o estudo objetivo e o estudo subjetivo, tá? E como que é o estudo objetivo? O estudo objetivo é exatamente esse estudo que a gente fez hoje. A gente pega as questões anteriores e entende como que é a cobrança de lei seca, quais são as principais leis que são cobradas, quais são os principais artigos, como que o examinador faz a cobrança. Então, a gente parte do histórico de questões de concurso para embasar o nosso estudo futuro. Então, esse é o estudo objetivo, é o que está dado. As questões já estão dadas, beleza? Então, a gente mapeia os padrões a partir das questões passadas. O estudo subjetivo é a gente entender, beleza, então eu entendi que essa lei aqui ela é muito importante, ela é bem cobrada. Então, todas as provas do Enem têm, por exemplo, uma questãozinha ali sobre a lei de agências reguladoras. E aí você vai estudar os principais artigos ali a partir das questões anteriores, mas para além disso, faz muito sentido você abrir essa lei, independentemente de cobrança, e você mapear ali, você investir um tempo lendo essa lei, você mapeia quais são os principais dispositivos ali, e geralmente a parte introdutória da lei ela é muito importante, ela despenca nas provas, mas não só. Então você vai mapear quais são os principais dispositivos ali. Nesses principais dispositivos você vai entender quais são as palavrinhas-chave. E aí, nessas palavrinhas-chave você vai entender como que o examinador vai brincar em cada uma delas. Então esse é um estudo desafiador, é um estudo maçante, é chato, mas ele é responsável por transformar a sua preparação. Ele vai fazer você deslanchar na sua pontuação. Então, ao invés de você estar ali de forma passiva, né, lendo um material de centenas de páginas, achando gostosinho, prazeroso, não, você tem que estar jogando energia aqui. Esse estudo chato, maçante, mas que é eficiente, que vai te fazer matar muita, muita questão de prova. Beleza? Não só no Enem, né, mas como qualquer primeira fase aí de concurso de carreira jurídica, magistratura também. Beleza? E aí, também é muito importante a gente fazer essa técnica do passo para trás. O que que é isso? A gente entendeu que foi cobrado ali, digamos, o artigo 50, inciso segundo da Lei 9784, né, que é a Lei de Processo Administrativo. A gente não vai se limitar a estudar o artigo 50, inciso segundo. Por quê? Porque na próxima prova a gente não consegue garantir que esse assunto vai ser cobrado exatamente naquele dispositivo ali. Então a gente tem que dar um passo para trás, né, e estudar o tema como um todo. A gente não vai estudar o subtema, tá? A gente vai estudar o tema. Então, por exemplo, se ali na reincidência caiu o artigo 60, né, o 60 inciso segundo ali para saber se é reincidente ou não, a gente vai estudar o tema da reincidência como um todo. E, se possível, vai dar um passo atrás, vai estudar aquele capítulo ali como um todo, da cominação da pena, né? Então a gente vai estar bem preparado de forma ampla. Se, por exemplo, cair um prazozinho ali de prescrição, a gente vai dar um passo atrás, não vai se limitar a estudar o subtema, vai dar um passo atrás e vai estudar o capítulo inteiro de prescrição e decadência no Código Civil. Então a gente defende essa estratégia da técnica do passo para trás, porque quando a gente se limita a estudar exatamente os artigos, exatamente os incisos, exatamente os parágrafos, que já teve cobrança no passado, a gente está abrindo a margem para um risco absurdo, né, que é na próxima prova a banca vai selecionar um outro artigo daquela lei, um outro artigo daquele assunto,
e aí você vai errar, porque você não fez esse estudo completo aqui, ó, do estudo objetivo e do estudo subjetivo, tá? Então, entendendo a cobrança naquele artigo daquela lei, vocês vão dar um passo para trás. Vocês vão estudar o capítulo inteiro. Por exemplo, obrigações. Já teve cobrança de alguns artigos de obrigações ali, do capítulo do Código Civil. Você vai só estudar os artigos que já foram cobrados de obrigações? Não. Você vai estudar todos os artigos de obrigações. Né? Porque na próxima prova, provavelmente, né, possivelmente, a banca vai escolher outros artigos que não foram cobrados. A gente, em 4 provas de Enem, a gente já teve repetição de artigos várias e várias vezes. Várias vezes. Já cobraram artigos repetidos, mas a gente também vê que tem artigos inéditos sendo cobrados dentro de um mesmo assunto. Beleza? Então, essa técnica aqui do passo para trás, ela é muito importante, ela é essencial para vocês não deixarem questão de lei seca na mesa, tá? E por fim, revisão. Sobre revisão que a gente tem para falar é que muitos concurseiros, eles têm dificuldade de revisão, eles acham que a revisão está consumindo uma grande quantidade de energia na preparação deles, mas é porque eles não focaram quando estavam estudando o assunto sobre o paradigma correto. Então, eles estavam estudando, produzindo material ali, estudando um material gigantesco, mas completamente descalibrado. Então, se a gente entendeu que aquele assunto é muito cobrado na lei seca, beleza, a gente estuda por um material mais enxuto possível, que contextualize o nosso conhecimento ali, né, que faça uma boa, né, introdução, uma familiarização com a lógica da lei seca, mas a gente vai estudar realmente com foco na lei seca. E na nossa revisão, isso vai estar alinhado. Então, a gente estudou com foco na lei seca e vai revisar com foco na lei seca e usando o material enxuto e calibrado. É isso como regra. A gente entendeu que o padrão é esse, a gente vai estudar de acordo com o padrão e vai revisar de acordo com o padrão. Beleza? É, então, beleza, isso aqui é muito importante, viu? É muito estratégico. Beleza, galera? Então, isso aqui é muito, muito importante, beleza? Estudem, ajustem, façam os ajustes na preparação de vocês, aí de acordo com o que a gente viu na aula de hoje, tá? Isso vai fazer vocês já no próximo Enem, daqui a pouquíssimos meses, vocês estarem pontuando muito mais no Enem. Beleza? Isso é um padrão que a gente vê aí já há anos se repetindo e foi assim comigo também na minha preparação. Quando eu entendi como que era a música, e eu dancei conforme a música, quando eu fiz ajustes certeiros de acordo com os padrões, né, a minha pontuação destravou completamente. E a gente observa isso nos alunos em 2 meses, 3 meses, eles saem de uma pontuação ali de 40, 40 e poucos, eles vão para 50 e poucos, 60. Porque eles entendem os padrões, eles estudam de acordo com os padrões. E em pouquíssimos meses eles já têm base, né? Então não é que o iniciante vai conseguir fazer isso, né? Que o iniciante em 2 meses vai conseguir pontuar 60, não é assim. Mas para quem já tem base, mas está ali travado, travadão, né? Fazendo esse ajuste na preparação, né? Você destrava em pouquíssimo tempo uma preparação e você que já tem base, mas não tem resultado, você passa a ter resultado, tá? Você passa a ter resultado e resultado rápido, beleza? Então, galera, só para finalizar aí, eu vou abrir para vocês para uma interação rápida para a gente. Né, eu queria presentear com quem ainda não é nosso aluno, né, o nosso cupomzinho tradicional aí do final de encontro, para entrar no treinamento. Né? Ele está, nesse momento, com o valor de 547 ou em até 12 vezes, já ele já está com uma condição especial, está com 45% de desconto, está num preço promocional de lançamento Plena 4. E aí, para quem tá até agora com a gente aí, a gente dá um cupomzinho de 10% adicional. E aí ele sai de 547 e passa para 497, beleza? Ou em 12 vezes de 51,40. Esse cupom ele tá válido hoje até às 23h59. Depois volta para 547. Beleza? Então, quem quiser aproveitar aí e entrar no treinamento, esse é o melhor horário para entrar. Beleza? É o horário com menor valor para entrada no nosso treinamento. Até 11h59, tá? 497 ou 12 de 51,40. Depois volta para 547, beleza? Então é isso, a aula de hoje foi bem extensa, 1h45, mas eu acho que eu cumpri com o objetivo de dar insights aí muito valiosos para vocês fazerem esses ajustes aí na preparação de vocês. Edson, quer falar alguma coisa? Não, perfeito, Gustavo. Só dizer que eu coloquei o link aí, tá, pessoal, no chat, para quem quiser aproveitar essa condição especial de
497 saindo à vista, né? Até 23,59 de hoje. E eu também vou colocar esse link lá no grupo, beleza? Então aproveitem. Então, show de bola, galera. Vocês têm alguma consideração final, alguma reflexão? Vocês concordam com a minha análise? Vocês acham que vocês precisam mesmo fazer esse ajuste ou não? O que que vocês acham aí? Quem quer falar? É rapidinho, boa noite. É, tem, tem alguma estratégia que a gente pode bolar lá no grupo sobre as resoluções, que eu acho que está sendo uma deficiência nos cursinhos. Eu li três materiais da semana passada para cá e eles colocam informativos, às vezes repercussão geral ou súmulas, e até no GRAN, que é um curso mais popular, está separado. Então, eu acho que a dificuldade é porque está sendo dado de forma separada e também, como não está no Dizer o Direito, que parece que até o examinador segue o Dizer o Direito, né? Porque no Dizer o Direito fica destacado o que já o argumento, né? Se você estudar só o que está destacado, você consegue se dar bem em provas de primeira fase. Talvez falte um pouco de argumento aí para a segunda fase, mas já é outro esquema, né? Aí eu acho que tá faltando isso, tanto tá sendo separado, como também o argumento, né? Até para a prova de servidor tá caindo, mas por exemplo, se você lê, às vezes você não acerta seria o que se chama de calibragem, né? O argumento certinho ali. Mas o Então, argumento que acho você que diz da decisão de o precedente ou de lei seca? Isso que eu não entendi, não ficou claro, desculpa. não, nas resoluções, que está sendo meio que uma novidade agora, né? Resoluções do CNJ. Sim, sim. Ah, agora entendi. Eu estava confundindo resolução de questão e tal, resoluções do Ah, CNJ. não, resoluções Ah, não, isso daí é CNJ. algo assim muito importante. Já é para ontem. A gente já falou Aham, sobre isso no outro encontro, né? Que a gente aham, teve. A gente quer abrir. A gente ainda não sabe como se a gente vai abrir um Word online. A gente quer que vocês contribuam com os materiais de vocês. Eu já fiz uma listagem, é uma listagem até grande. Salvo engano, tem umas 15, 20 resoluções. Entendeu? Mas eu vou uhum. ainda conferir. Eu não tive tempo ainda de conferir É. essas resoluções, então eu vou conferir e depois vou E abrir já, para vocês complementarem lá e falar, não, essa resolução não tá, ou faltou essa pois é. resolução aqui, E mas é já tá muito caindo até estratégico. para É já tá muito caindo até estratégico. para concurso de servidor. Então, assim, é uma coisa que agora é a realidade, né? É uma realidade, é isso aí. A gente não julga o padrão, né? A gente entende o padrão e já estava sendo cobrado desde as primeiras provas do Enem, né? Não é algo que Aham, começou agora, não, com o Enem 3, viu? Ele já estava sendo cobrado em aham, todas as provas do Enem. Tá? E agora já passou da hora de a gente resolver esse problema aí, né? Então, quem está dentro do treinamento, a gente vai fazer esse banco de dados das resoluções do CNJ. Beleza? Vai ser mais um diferencial, né? Porque é isso, nessa prova aqui foram as 4, 5 questões retiradas de resolução do CNJ, né? Em disciplinas diferentes. Então vai ser mais algo aí para a gente garantir que a gente não vai deixar essas questões na mesa. Beleza? Muito boa a contribuição aí, Sara. É isso aí, galera. Então, beleza. show de bola. Vamos pra cima e vamos construir aí já para essa semana ou para a próxima. A gente já cria aí um Word Online. A gente vai pensar, né, Edson, como que a gente vai fazer esse banco de dados, mas ele é muito estratégico. A gente vai botar no Big Eye também depois, tal, porque ele é muito importante. Ele é responsável por umas 4, 5 questões aí. 5%. 4 questões de 80 dá 5%, né? 5% da cobrança é só resolução, né? É muita coisa, né? 4 É, questõezinhas, né? Então, beleza, galera. Vamos para cima. A aula de hoje ficou extensa, acho que está de bom tamanho. Espero que realmente ter contribuído, aberto aí mais insights para vocês fazerem esse ajuste fino na preparação, destravar, né? Ganhar em pouco tempo muitas questões de prova aí que são pautadas na cobrança da lei seca. Beleza? É isso aí, vamos para cima. E semana que vem a gente tem o último encontro, que ele é de lei seca da Constituição, que também ele é cobrado, mas ele é cobrado mais em algumas disciplinas. Em outras, ele sequer aparece. Mas é mais uma aula interessante, porque a Constituição ela tem um conteúdo delimitado. É muito delimitado. Em algumas disciplinas, ela é responsável por muitas questões. Então, vamos entender isso na semana que vem, beleza? Vamos para cima, um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu.